agradeço o convite. Prometo reter a atenção dos senhores que sobraram aqui, né, para a gente conversar um pouco. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos. E também, antes de falar sobre o CEGESC, né, gostaria de cumprimentar aqui os excelentíssimos vereadores e os demais presentes. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Almir Vieira, o excelentíssimo vice-presidente Maurício Gol, o excelentíssimo secretário Ailton e a excelentíssima segunda secretária Cristina. A vice-prefeita que estava aqui presente, a Maria Regina Soares, o ex-senador Dalírio também que estava aqui presente e o Silvio Zimmermann. Além disso, gostaria de estender meu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, o Adriano, a Ângela, o Bruno, o Carlos, o César, Emanuel, o Gilson, o Jovino e a Simara, e também o novo empossado, né, o Fernando Mantel. E, por fim, cumprimentar e agradecer pelo convite o excelentíssimo vereador Diego Nazato, né. Agradeço a honra de discursar nessa tribuna e estendo meu cumprimento a todos os presentes aqui. Pode ter acontecido que alguns não estejam mais aqui, mas o cumprimento vai da mesma forma. Então, a apresentação, não sei se está em algum lugar, vai aparecer ali. Vai aparecer aqui. Legal. Então, eu vim aqui conversar com vocês, explanar um pouco do que é o CEGESC. Então, primeiramente, eu vou começar pela palavra CEGESC, né? O CEGESC é o Movimento Jovem Empreendedor de Santa Catarina. E esse movimento Jovem Empreendedor, ele acontece, né, em todo o estado, com reuniões a cada 2 meses. Para vocês entenderem um pouco do funcionamento desse movimento, né? Tá funcionando. Não está mais funcionando? Eu acho que aqui é muito longe, ele para de funcionar, vai ter que trocar manualmente ali. Aí, vou dar um sinalzinho, daí tu troca. Deixa eu ver. Não, acho que não funciona. Então, o CEGESC, o que ele é, né? Dentro de cada cidade existe um núcleo empresarial. Esse núcleo empresarial aqui em Blumenau é a CIB. Além da CIB, aqui em Blumenau a gente tem a AMP e a CDL Jovem, né? É a CDL. Esses núcleos empresariais, eles formam núcleos de jovens empreendedores. Esses núcleos de jovens empreendedores têm em várias cidades do nosso estado, são 80 ao total. E esses núcleos em cada cidade formam o CEGESC. Para que a gente possa entender um pouco mais, usando a Câmara de Vereadores para vocês entenderem, é como se a Câmara de Vereadores fizesse parte da Câmara dos Deputados. E os deputados fossem os vereadores. E é assim que funciona o CEGESC. A diretoria do CEGESC faz parte das cidades. Então, por exemplo, como se vocês, vereadores, fossem a cada 2 meses lá em Florianópolis fazer reuniões referentes às demandas das cidades. É assim que a gente funciona. Então, a gente visita todas as cidades aqui de Santa Catarina, são mais de 80, em todas as regionais. Então, o CEGESC, vamos assim, a gente presta conta para a FACISC, que é a federação. E quem que é as pessoas que trabalham para o CEGESC, né? Nós somos empresários. Na maior parte das pessoas é empresárias, voluntariados, associativismo que trabalham pelo CEGESC. Pode passar. Então, hoje eu estou como vice-presidente, e se não tiver uma CPI ano que vem eu entro como presidente, né, se eu não for derrubado antes. Mas, assim, tirando as brincadeiras, então, é um processo de 3 anos para você se tornar presidente do CEGESC, escolhido por demanda de trabalho. Então, basicamente, você entra dentro de num núcleo empresarial de uma cidade e você vai subindo de cargos até conseguir entrar dentro do CEGESC, e dentro do CEGESC você tem que entrar como diretor executivo, para depois vice-presidente e para finalmente presidente, e finaliza o processo ali. Pode passar? Então, o associativismo, ele nasceu para... Os vereadores, talvez alguns conheçam a história, mas nasceu com o Gustavo Salinger aqui em Blumenau. Gustavo Salinger, ele foi um grande empreendedor aqui da nossa cidade, e ele não conseguia fazer algumas coisas. Por exemplo, ele queria fazer uma estrada de ferro, tinha dificuldade. Ele tinha um porto antigamente aqui para escoar a nossa produção, mas ele não conseguia fazer sozinho, não tinha dinheiro para fazer isso. Então, ele começou a juntar um grupo de amigos empresários para que ele conseguisse fazer essas obras acontecer. O associativismo nasceu aqui em Blumenau. E, na verdade, ele foi transportado para o resto do Brasil. Todo o Brasil tem movimentos associativistas que começaram aqui com Gustavo Salinger. Isso é bem legal de colocar. Então, a gente faz a mesma coisa.
Nós, como empresários sozinhos, a gente tem menos força. Juntando, então, essa galera, a gente consegue conversar com o governador, a gente consegue conversar com o senador, a gente consegue conversar com o deputado. Essa é a nossa ideia como movimento. Pode passar. Então, algumas siglas, né? A FACISC, então, é a federação, né? Que está sediada lá em Florianópolis. A CONAGE, então, ela é basicamente o SEGESC no Brasil. Então, tem um núcleo que se reúne a cada 3 meses no Brasil e tem um núcleo internacional. Então, ano que vem, a gente vai lutar para receber em Balneário Camboriú todos os países que fazem parte dessa federação ali em Balneário Camboriú. E daí tem, finalmente, o SEGESC, que é aqui do estado. Pode passar? Então, dentro das diretorias, né, a gente tem 20 diretorias com mais de 40 projetos rodando. Essas diretorias dentro do SEGESC tem desde o administrativo, finanças, tem a parte, por exemplo, do feirão do imposto, a gente tem projetos dentro de escolas, a gente tem diversos projetos que levam o empresariado a exercer funções públicas, podemos dizer assim, contribuindo para a comunidade dentro da sua cidade. Pode passar? Então, assim, essas são as regionais, né? Então, Alto Vale, Extremo Oeste, Extremo Sul, Grande Florianópolis, Meio Oeste, Noroeste, Norte, Oeste, Planalto Norte, Serra, Sul e Vale Itajaí. Nós fazemos parte da Vale Itajaí. Eu já visitei cada uma dessas regionais e eu posso afirmar para vocês que a gente tem aqui dentro de Blumenau assim, alguma coisa muito diferente mesmo. Assim. Pode passar. Então, as assembleias, a gente faz a assembleia do SEGESC a cada 2 meses. Essas assembleias acontecem numa cidade que recebe o movimento 1 ano antes, ela já se programa para receber esse movimento. E dentro das assembleias, a gente acaba demandando os trabalhos para as cidades. Então, todo mundo que participa do SEGESC participa dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade, trazendo projetos, trabalhos, etc. Pode passar. Então, a gente tem também a questão dos EGES, que são as assembleias regionais. Pode passar. E daí, finalmente, os núcleos, né? Então, para vocês entenderem, o núcleo jovem aqui da CIB é o início disso tudo. A pessoa entra como um nucleado, vai escalando e podendo chegar, finalmente, a um cargo dentro do SEGESC, né? Demandando das suas posições lá dentro. Pode passar. Então, quem que ganha com isso, né, com essa coordenação e etc? A nossa ideia é desenvolver e formar líderes. Então, dentro das suas empresas, às vezes a gente tem dificuldade de desenvolver a fala, desenvolver o processo criativo, trabalhar com mais pessoas. Então, o SEGESC ele vem para trabalhar isso, o núcleo vem para trabalhar isso, desenvolver as capacidades das pessoas e, obviamente, fazer negócio. A gente fomenta e faz muito negócio lá dentro do SEGESC. Então, para fazer parte do SEGESC, só para finalizar, você tem que entrar dentro da CIB ou entrar dentro de um núcleo jovem empresarial dentro da sua cidade. Você entra lá, você participa das reuniões e daí você já pode começar a participar do SEGESC. Hoje, as nossas reuniões do SEGESC têm, em média, 150, 200 pessoas nas mais diferentes cidades. O próximo encontro vai ser em Trombudo Central, a gente nem tem local lá para receber mais de 200 pessoas, a gente faz meio que improvisado mesmo. Tem cidades como Florianópolis, Joinville, que o espaço é bem maior, já tivemos encontros até com 400 pessoas. Então, esse material pode finalizar. Essa é a diretoria que desenvolveu esse material, por exemplo, a gente tem sempre diretorias que desenvolvem o material. E eu gostaria só de deixar uma palavra final aqui. Blumenau, como um todo, né, a gente estava um tempo longe de diretorias grandes pelo Estado, como o SEGESC, e o que eu gostaria de colocar uma mensagem relacionada a nós aqui da cidade. Né? A nossa cidade é diferente dentro do nosso Estado, fora dele e até fora do nosso país. Temos riquezas naturais e sociais, organização, respeito e muito trabalho. Porém, sinto que muitas vezes não ocupamos como poder político, força empresarial, o lugar que deveríamos ocupar. Não porque devemos simplesmente transformar Blumenau em uma potência ainda maior. Sim, devemos. Mas, além disso, contribuir com o restante, principalmente mostrando a força e o expertise do nosso povo. Devemos estar mais fortes no governo, em todos os níveis, mostrar a nossa real força e, por fim, pensar grande. Não se amedrontar com grandes projetos, sejam eles pontes que podem virar uma obra impossível ou uma ferrovia que pode virar uma obra possível, sim.
Há quanto tempo falamos de obras? Somos 470, quero e muitas outras. E o que nos falta? Trabalho nós temos, organização para realizar também. Talvez uma simples coisa, união, realmente apoiar o que é nosso aqui dentro. Muitas vezes temos costume de valorizar o que é de fora, mas posso afirmar, aqui dentro a gente tem algo muito forte. Por mais que ando nesse estado maravilhoso, nós temos algo diferente aqui. Antes de puxar a perna do amigo que pode subir para cargos maiores, devemos talvez valorizar. Precisamos articular mais e se unir mais aqui dentro. Para não apenas se vangloriar do nosso passado, mas também para se orgulhar do nosso presente e do nosso possível futuro. Então, é isso. O CEGESC faz parte disso, dessa evolução de a gente ocupar esses cargos que devem ser também daqui do Vale do Itajaí e de Blumenau. Obrigado.